Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do domingão, dia 9 de novembro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, domingão, grade muito bacana e claro que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também trago um melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Bora! 8h15 da matina, começando na Holanda, Países Baixos, jogo entre Utrecht e Ajax. Jogo do quarto contra o sexto colocado. Time, é o seguinte, já vou direto pro histórico do confronto. 4x0, 4x3, 2x0, 3x0, 3x0. Dos 5 últimos jogos, todas as partidas, pelo menos 2 gols. Pré-live, eu prefiro gols. Jogo para pelo menos 2 gols, ambas marcam e primeiro tempo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. Probabilidade aí na tela. Probabilidade aí na tela para o Utrecht e Ajax. Vamos lá. Jogo para 2 gols, 80%. Gol no primeiro tempo, 75%. Escanteios. Utrecht, 4.4 de média. O Ajax jogando fora, 5.8. Cartões. Utrecht, 1.6. Ajax, 2.6. Juizão, 3.3. 10 da matina, Espanha, La Liga, jogo entre Bilbao e Real Oviedo. Time, é o seguinte, o Bilbao vem na 11ª colocação e o Real Oviedo é o vice-lanterna da competição. Ou seja, o Bilbao em casa tem sim um leve favoritismo. O que dá para pensar aqui? Bilbao empate anula, Bilbao para vencer um dos tempos, uma das partes. O que eu gosto aqui também? Primeiro tempo, finalizações e escanteios pro Bilbao no primeiro tempo. Por exemplo, mais de 4,5, mais de 5,5 finalizações Bilbao no primeiro tempo, mais de 0 escanteios Bilbao também no primeiro tempo. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Bilbao e Real Oviedo. Jogo para 2 gols, apenas 65%. Jogo para menos de 4 gols, 85%. Com relação aos escanteios, Bilbao 5.6, Real Oviedo 2.8. E o Real Oviedo jogando como visitante, ele cede muitos escanteios, 5.8. Então dá pra gente pensar aqui num primeiro tempo com mais escanteios pro Bilbao e também uma race 3 cantos Bilbao. O Bilbao fazendo 3 escanteios primeiro, que é a equipe visitante. Final do primeiro tempo, se o Bilbao ainda não fez o gol ou vai que tá perdendo, um escanteio no final do primeiro tempo, tá beleza? Cartões. Bilbao 1.2, Real Oviedo 2.8. 11 da manhã, Inglaterra, Premier League, jogo do Aston Villa contra o Bournemouth. Vamos lá. O Bournemouth vem na 6ª colocação e o Aston Villa é o 11º colocado. Puxando o race, o Aston Villa em casa, dos 5 últimos jogos, venceu todas as partidas. O Bournemouth, como visitante, é uma equipe que oscila. Mas eu vou falar pra vocês, eu gosto dessa equipe do Bournemouth, tá, galera? Eu acho que pré-live eu prefiro gols. Até porque, se a gente olhar o histórico do confronto, geralmente partidas aqui para pelo menos 2 gols e ambas marcam. 1x1, 3x1, 3x0, 2x1, 2x1. Pré-live eu prefiro gols, tá beleza? Probabilidade aí na tela. E vamos lá, probabilidade aqui para Aston Villa e Bournemouth. Jogo para 2 gols, 70%. Com relação aos escanteios, Aston Villa 5.8, Bournemouth 4.4, cartões, Aston Villa 1.2, Bournemouth 2.4 e o juizão, média de 4. Prováveis escalações aqui para Aston Villa e Bournemouth. Vamos lá. Pelo lado do Aston Villa, finalização, chute a gol, o Watkins e também o Rogers, e para desarmes, o Camará. Pelo lado do Bournemouth, finalização, chute a gol, Semenyo, e para desarmes, o Scott. Fechou? 11 da matina, ainda na Inglaterra, Premier League, jogo do Brentford contra o Newcastle. Vamos lá. Jogo do 12º contra o 13º. Campanhas bem similares até o momento. O Brentford em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 2, empatou 2, só perdeu uma. E é uma equipe que jogando em casa, geralmente faz gol. Ó, dos 5 últimos jogos, meteu gol em 4, tá bom? Newcastle jogando fora,
perdeu 2, empatou 2, ganhou 1. O que eu penso aqui pré-live? Over 1.000 gol Brentford. Pelo menos um gol do Brentford na partida. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela para Brentford e Newcastle. Jogo para 2 gols, 65%. Com relação aos escanteios, Brentford 4.1, Newcastle 4.8. Cartões, Brentford 2, Newcastle 1.4 e o Juizão 5.1. E vamos lá, prováveis escalações aqui para Brentford e Newcastle. Pelo lado do Brentford, finalização, chute a gol, mesmo gol, o Thiago. E para desarmes, Yarmolenko. Pelo lado do Newcastle, finalização, chute a gol, o Murphy. Para finalização de fora da área, Bruno Guimarães e também o Joelinton. Para desarmes e cometer faltas, Bruno Guimarães. E para cometer falta também dá para pensar no Joelinton. Fechou? 11 da matina ainda na Inglaterra, Premier League, jogo do Crystal Palace contra o Brighton. Vamos dar uma olhadinha aqui na classificação. Crystal Palace na 9ª posição e o Brighton é o 10º colocado. Time, Crystal Palace em casa. Ganhou 3, perdeu 1, empatou outra. Mercado de gols vem forte. O Brighton, jogando como visitante, perdeu 2, ganhou 2, empatou outra. Mercado de gols também vem forte. E no histórico dos 5 últimos jogos, todas as partidas, pelo menos 2 gols e ambas marcam. Pré-live, eu acho um jogo equilibrado, mas que pode ser bom para gols. Então eu prefiro gols no pré-live. Jogo para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Crystal Palace e Brighton. Jogo para 2 gols, 85%. Gol no primeiro tempo, 75%. Escanteios, Crystal Palace 5 de média, Brighton 5.5. Cartões, Crystal Palace 1.1, Brighton 2.7 e o Juizão média de 4. Prováveis escalações na tela aqui para Crystal Palace e Brighton. Vamos lá. Pelo lado do Crystal Palace, finalização, chute a gol, o Mateta e também o Sarr. E para desarmes, o Munhoz. Pelo lado do Brighton, finalização, chute a gol, Elbeck e também o Minté. E para desarmes, o Gomes. Fechou? 11 da manhã na Itália, jogo entre Bolonha e Napoli. Para resultado, eu acho um jogo extremamente equilibrado. Já puxei aqui para as estatísticas de gol, escanteio e cartão. Vamos lá. Jogo para mais de 1,5 gol, apenas 55%. Jogo para menos de 4 gols, 80%. Pré-live, jogo para menos de 4 gols. Com relação aos escanteios, Bolonha 6.7, Napoli 5.1. As duas equipes aí com boas médias para escanteio. Cartões, Bolonha 2, Napoli 1.1 e o Juizão 2.7, média baixa. Primeiro tempo, Bolonha 0.6, Napoli 0.5. Talvez aqui um primeiro tempo com menos de 2 cartões. Prováveis escalações aqui para Bolonha e Napoli. Vamos lá. Finalização, chute a gol, mesmo gol pelo lado do Bolonha, Riccardo Orsolini. E para desarmes, o Rome. Pelo lado do Napoli, finalização, chute a gol, Politano e também o McTominay. E para desarmes, o Di Lorenzo. Fechou? 11 da matina na Turquia, Kocaelispor contra o Galatasaray. Tabela de classificação, a gente tem o Galatasaray na primeira colocação, 11 jogos, são 9 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, jogando contra o 14º colocado. Time, mesmo jogando fora, o Galatasaray é favorito para vencer. Ao vivo, o Galatasaray na pressão, vitória do Galatasaray. Pré-live, Galatasaray para vencer um dos tempos, uma das partes. Fechou? Probabilidade na tela aqui para o jogo do Galatasaray. Jogo para 2 gols, 85%. Com relação aos escanteios, vamos lá. Kocaelispor, 5 de média, Galatasaray 4.2. Cartões, 2.3, 1.9, pelo menos um cartão para cada equipe. 11h30 da manhã na Alemanha, Bundesliga, jogo do Freiburg contra o São Paulo. Vamos lá. Freiburg na 11ª colocação e o São Paulo é o 15º colocado. Time, olha a sequência do São Paulo. Dos 5 últimos jogos, perdeu todas as partidas. Vamos dar uma olhadinha na race. O Freiburg em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 3, empatou 2. Mercado de gols vem forte. O São Paulo jogando fora, 3 derrotas, 1 empate, apenas 1 vitória. Mercado de gols eu também gosto. Para resultado, ainda mais o Freiburg jogando em casa, Freiburg empate anula, dupla hipótese Freiburg. Para pensar aqui em gols, um jogo para pelo menos 2 gols. Fechou? Probabilidade aqui para Freiburg e São Paulo. Vamos lá.
Jogo para 2 gols, 80%. Gol no primeiro tempo, 90%. Primeiro tempo em alta intensidade, um gol já no primeiro tempo. Escanteios, Freiburg, 4.3, São Paulo, 5.3. Cartões, Freiburg, 1.8, São Paulo, 1.5. Meio-dia na Sérvia, eu vou falar pra vocês, hein? Esse time, na temporada passada, nos deu muitas alegrias. Mas, infelizmente, os 3 últimos jogos do Crvena Zvezda do Estrela Vermelha vem decepcionando pra caramba, tá? Quem não quiser, já passa pra próxima análise, mas a gente tem aqui o jogo do segundo colocado contra o vice-lanterna. Mesmo jogando fora de casa, eu acho que o Crvena Zvezda, o Estrela Vermelha, vence essa partida. Tá na hora de voltar pros trilhos, hein? Meio-dia 15, Espanha, La Liga, jogo entre Rayo Vallecano e Real Madrid. Real Madrid, líder da competição, jogando contra o 10º colocado. Vamos dar uma olhadinha na race. O Rayo Vallecano em casa, dos 5 últimos jogos, apenas uma derrota, um empate e são 3 vitórias. O Real Madrid jogando fora, perdeu 2, ganhou 3. No histórico, o Rayo Vallecano dá trabalho pro Real Madrid. A gente tem aqui 2 empates, aí eu tenho 2 vitórias pro Rayo Vallecano e apenas 1 vitória pro Real Madrid. Talvez aqui pensando em resultado, Real Madrid para vencer um dos tempos, uma das partes, tá beleza? Probabilidade aí na tela. E vamos lá, probabilidade aí na tela para Rayo Vallecano e Real Madrid. Jogo para 2 gols, 70%, menos de 4 gols, 65%. Escanteios, Rayo Vallecano 8.7, é uma média alta de escanteios. Real Madrid 5.2. O Real Madrid jogando fora de casa, ele cede 3.9 escanteios por partida. Time, o que dá pra gente pensar aqui? Eu sei que o Real Madrid é o favorito, só que o Rayo Vallecano tem uma alta média de escanteio jogando em casa e o Real Madrid ele cede 3.9 de média. Então, mais de 3 escanteios Rayo Vallecano na partida pode ser bacana. Ainda mais que o Real Madrid é uma equipe que joga e deixa jogar, tá beleza? Com relação aos cartões, Rayo Vallecano 2, Real Madrid 1.7. Fechou? Prováveis escalações aqui para Rayo Vallecano e Real Madrid. Vamos lá. Pelo lado do Real Madrid, finalização, chute a gol, mesmo gol. Mbappé, o Vini e também o Bellingham. Finalização de fora da área, Arda Güler e o Valverde. Desarmes, Valverde. Tá beleza? Pelo lado do Rayo Vallecano, finalização, chute a gol, o Garcia. E para quem gosta de zagueiro artilheiro, Lejeune. Fechou? Meio-dia e 45, Holanda, Países Baixos, jogo entre AZ Alkmaar e PSV. Jogo do segundo contra o terceiro colocado. Puxando o race, AZ Alkmaar em casa, ganhou 3, empatou 2, mercado de gols muito forte. O PSV fora, ganhou 3, empatou 2, mercado de gols também muito forte. No histórico, geralmente o PSV se dá melhor. Dos 5 últimos jogos, a gente tem aqui 4 vitórias para o PSV e apenas 1 vitória para o AZ Alkmaar. Então, pensando em resultado, dupla hipótese PSV. E pré-live é um jogo bom para gols. Pelo menos 2 gols na partida, ambas marcam e gol já no primeiro tempo. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para AZ Alkmaar e PSV. Vamos lá. Jogo para 2 gols, 95%. Jogo para 3 gols, 80%. Gol no primeiro tempo, 95%. Pré-live, jogo bom para gols. Escanteios. AZ Alkmaar 6.6, PSV 6.1. Se chegar no final do primeiro tempo e ainda não saiu gol na partida e o jogo está em alta intensidade, um escanteio no final do primeiro tempo. Cartões. AZ Alkmaar 2, PSV 2.2, Juizão 4.2. Um cartão pelo menos para cada equipe. 13 horas na Noruega, jogo do Bodø Glimt contra o Braine. Time, é o seguinte, Bodø Glimt, vice-líder, jogando contra o 14º colocado. Aqui não tem o que inventar. Vitória do Bodø Glimt, jogo para pelo menos 2 gols. Primeiro tempo, Bodø Glimt na pressão, gol já no primeiro tempo e também dá para pensar aqui na vitória do Bodø Glimt já no primeiro tempo. Final do primeiro tempo, Bodø Glimt ainda não abriu o placar, ou vai que o Bodø Glimt tá perdendo, se tiver na pressão, pelo menos um escanteio no final do primeiro tempo. Fechou? 13 horas também na Noruega, jogo do Brann contra o Cafun. Brann vem na terceira colocação e joga contra o 10º colocado. Vamos lá.
Pensando aqui em resultado, o Bran em casa eu acho que não perde. Bran empate anula, dupla hipótese Bran. E jogos do Bran, geralmente partidas para pelo menos 2 gols. 13 horas na Escócia, jogo do Celtic contra o Kilmarnock. Time, é o seguinte, nessa temporada, o Celtic não está a mesma coisa da temporada passada. Vai jogar em casa, tem tudo para vencer. Vem aqui na vice-liderança e vai enfrentar o 10º colocado. O problema é que a cotação do Celtic é muito baixa. Talvez aqui ao vivo, o Celtic melhor no jogo e uma cotação maior seja mais interessante pelo momento atual do Celtic. Fechou? 13h30, Alemanha, Bundesliga, jogo do Stuttgart contra o Augsburg. Vamos lá. Stuttgart, 4º colocado, jogando contra o 14º colocado. Puxando o Race, o Stuttgart em casa, dos 5 últimos jogos, venceu todas as partidas, mercado de gols vem forte, o Augsburg jogando fora, empatou uma, perdeu 2, ganhou 2 e mercado de gols também vem forte. No histórico, o Stuttgart geralmente vencendo aí todas as partidas, 4x0, 1x0, 3x0, 2x1, 3x2. Time, sem enrolar aqui, pensando em resultado, Stuttgart empate anula, Stuttgart para vencer um dos tempos, uma das partes. E uma partida para pelo menos 2 gols. 13h30, voltando para a Inglaterra, Premier League, jogaço, hein? Manchester City contra o Liverpool. Tabela de classificação, jogo do 2º contra o 3º colocado. Vamos dar uma olhadinha na Race. Dos 5 últimos jogos do City em casa, são 5 vitórias. O City vem num bom momento, mercado de gols muito forte. O Liverpool, como visitante, 4 derrotas, apenas 1 vitória. Mercado de gols eu também gosto. O momento atual do City é melhor e o City joga em casa. Então aqui um leve favoritismo pré-live para o City. City empate anula, dupla hipótese City. E uma partida também para pelo menos 2 gols. Probabilidade aí na tela. E vamos lá, probabilidades na tela aqui para Manchester City e Liverpool. Jogo para 2 gols, 85%. Gol no primeiro tempo, 80%. Pré-live, partida para pelo menos 2 gols, ambas marcam e gol já no primeiro tempo. Com relação aos escanteios, Manchester City 8.5, média alta de escanteios, e o Liverpool 5.6. Final do primeiro tempo, esse jogo ainda 0x0, em alta pressão, alta intensidade, um escanteio no final do primeiro tempo. Cartões, City 0.9, média baixa, Liverpool 2.1. Juizão, 4 de média. Vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro tempo. City, 0.4, Liverpool, 1. Fechou? E vamos lá, prováveis escalações aqui para Manchester City e Liverpool. Pelo lado do City, finalização, chute a gol ou mesmo gol, o Haaland e também o Phil Foden. Finalização de cabeça, Haaland. Para desarmes, Nico. Tá beleza? Pelo lado do Liverpool, vamos lá. Finalização, chute a gol ou mesmo gol, Gakpo, Ekitike e o Salah. Finalização de fora da área, Szoboszlai. E para desarmes, também o Szoboszlai. Fechou? 14 horas na Itália, jogo da Roma contra o Udinese. Roma que vem na 4ª colocação, jogando contra a 9ª colocada. Negócio é o seguinte, se a gente puxar o histórico do confronto, dos 5 últimos jogos entre Roma e Udinese, só deu Roma. 3x0, 3x1, 3x0, 1x0, 3x0. A Roma joga em casa e vem melhor na tabela de classificação. Pensando em resultado, Roma empate anula. É isso. 14 horas na Turquia, jogo do Fenerbahçe contra o Kayserispor. Vamos lá. Fenerbahçe vem na 3ª colocação, jogando contra o 16º colocado, dentro de zona de rebaixamento. Fenerbahçe em casa é favorito para vencer. Vitória do Fenerbahçe. Primeiro tempo, Fenerbahçe na pressão, 1 gol já no primeiro tempo. E também, se chegar no final do primeiro tempo, Fenerbahçe está na pressão e o gol ainda não saiu, um escanteio no final do primeiro tempo. Fechou? 14h30 na Espanha, jogo entre Valência e Real Betis. Vamos lá. O Real Betis vem na 5ª posição e o Valência é o vice-lanterna, na 19ª colocação. Time, é o seguinte, Valência em casa, dos 5 últimos jogos, perdeu 2, ganhou 2, empatou 1. E o Real Betis jogando fora, dos 5 últimos jogos, nenhuma derrota. São 3 vitórias e 2 empates. Então aqui, pensando em resultado, dupla hipótese Real Betis. E são 2 equipes, olha,
com tendência para gols. Uma partida aqui para pelo menos 2 gols. Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Valência e Real Betis. Jogo para 2 gols, 80%. Gol no primeiro tempo, 75%. Escanteios, Valência, 5.3. Real Betis, 5.5. Final do primeiro tempo, jogo 0 a 0 em alta intensidade, um escanteio no final do primeiro tempo. Cartões, Valência, 2.3, Real Betis 1.9, um cartão aí para cada lado. Antony, em campo como titular, é um ótimo jogador para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Fechou? 15 horas chegando em Portugal, jogo entre Famalicão e Porto. Porto que vem na liderança e vai jogar contra o quinto colocado. Vamos dar uma olhadinha no histórico dos 5 últimos jogos entre Famalicão e Porto. O que a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4 vitórias para o Porto e um empate. E todas as partidas batendo pelo menos 2 gols. Pensando em resultado, Porto empate anula. Eu acho que mesmo jogando fora de casa, o Porto não perde. E uma partida para pelo menos 2 gols. Probabilidade aí para Famalicão e Porto. Jogo para 2 gols, 75%. Com relação aos escanteios, Famalicão 5.6 e o Porto jogando fora de casa 6.4. Boa média aí para um time visitante. Final do primeiro tempo, jogo ainda 0 a 0 em alta pressão, um escanteio no final do primeiro tempo. Cartões, Famalicão 2.5, Porto 2.1, Juizão 5. Pelo menos um cartão para cada equipe. 15h30, Alemanha Bundesliga. Já puxei direto para a tabela de probabilidade porque pode ser um jogo bom para gols entre Frankfurt e Mainz. Jogo para 2 gols, 85%, probabilidade alta. E gol no primeiro tempo, 95%. Primeiro tempo em alta intensidade, um gol já no primeiro tempo. Com relação aos escanteios, Frankfurt 4.5, Mainz 5.9. Cartões, Frankfurt 1.4 mais 2. Fechou? 16 horas, Campeonato Brasileiro, o Corinthians recebendo o Ceará. Vamos lá. Corinthians vem na 10ª colocação e o Ceará é o 13º colocado. Puxando o race, Corinthians em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, perdeu 1 e geralmente faz gols jogando na Neoquímica. E o Ceará como visitante são 3 derrotas, um empate, uma vitória. Time, é o seguinte, pensando aqui em resultado, eu acho que o Corinthians em casa não perde. Corinthians empate anula, dupla hipótese Corinthians. E pensando em gols, pelo menos um gol do Corinthians na partida. Probabilidade aí na tela. Probabilidades aí na tela para Corinthians e Ceará. Vamos lá. Jogo para 2 gols, 55%. Jogo para menos de 4 gols, 95%. O cenário pré-live é para menos de 4 gols. Se for pensar aqui em gol, pelo menos um gol do Corinthians, tá beleza? Com relação aos escanteios, Corinthians 4.4, Ceará 3.9. Cartões, Corinthians 2.6, Ceará 1.9, um cartão pelo menos para cada equipe. 16 horas ainda no Brasileirão, o cabuloso Cruzeiro recebendo o Fluminense. Cruzeiro que vem na 3ª colocação, jogando contra o 7º colocado. Time, é o seguinte... O Cruzeiro em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, empatou 1 e não perdeu nenhuma partida. O Fluminense, como visitante, são 3 derrotas, um empate e apenas uma vitória. O Fluminense tem jogado muito bem em casa, mas como visitante deixa a desejar. Então, para resultado, aqui eu vou de Cruzeiro, empate anula, dupla hipótese, Cruzeiro. Fechou? E vamos lá, probabilidades aqui para Cruzeiro e Fluminense. Jogo para 2 gols, 65%. Jogo para menos de 4 gols, 85%. Pré-live, o cenário é para menos de 4 gols. Escanteios, Cruzeiro 7.8, média alta de escanteios. E o Fluminense 4.6. Aqui dá para a gente pensar num primeiro tempo com mais escanteios pro Cruzeiro. E também, final do primeiro tempo, o jogo ainda 0 a 0 e o Cruzeiro na pressão, um canto no final do primeiro tempo, tá beleza? Cartões, Cruzeiro 2.5, Fluminense 1.8, um cartão aí para cada lado. 16 horas ainda no Brasileirão, o Vitória recebendo o Botafogo. Botafogo que briga aqui por vaga de Libertadores e o Vitória luta para não cair. Time, é o seguinte, olhando as duas races, o Vitória em casa oscila e o Botafogo jogando fora também oscila. Para resultado pré-live, eu tô fora.
probabilidades aí na tela. Probabilidade aí na tela para Vitória e Botafogo. Jogo para 2 gols, 60%. Jogo para menos de 4 gols, 75%. Escanteios. Vitória, 4.9. Botafogo, 3.4. Cartões. Vitória, 3.6. Botafogo, 2.4. Pelo menos um cartão aí para cada equipe. 16 horas, Holanda, Países Baixos. Jogo entre Eagles e Feyenoord. Feyenoord que vem na primeira colocação. 11 jogos, são 9 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. Fazendo uma baita campanha até o momento aqui, a equipe do Feyenoord. E o Eagles vem na 11ª colocação. Time, mesmo jogando fora de casa, eu acho que o Feyenoord não perde. Feyenoord empate anula. E jogos do Feyenoord, geralmente partidas aqui para pelo menos 2 gols. Fechou? 16h45, França Ligue 1, jogo entre Lyon e Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain vem na liderança da competição e vai enfrentar o 6º colocado. Puxando o race, o Lyon em casa ganhou 4, perdeu 1, mercado de gols vem forte. O Paris Saint-Germain fora, ganhou 3, empatou 2 e mercado de gols também vem forte. No histórico dos 5 últimos jogos, mesmo jogando fora de casa, o Paris Saint-Germain vem com vantagem. 1, 2, 3, 4 vitórias para o Paris Saint-Germain e 1 empate. E dos 5 últimos jogos, em 4, pelo menos 2 gols. Vamos lá. Pré-live, dupla hipótese, Paris Saint-Germain e um jogo para pelo menos 2 gols. É isso. Apenas para complementar o nosso estudo aqui entre Lyon e Paris Saint-Germain. Vamos lá. Jogo para 2 gols, 80%. Gol no primeiro tempo, 70%. Escanteios, Lyon, 6.1. Paris Saint-Germain, 6.2. Final do primeiro tempo. Jogo ainda 0x0 em alta pressão, um escanteio no final do primeiro tempo. Cartões, Lyon 1, Paris Saint-Germain 1.2 e o Juizão 3.7. Média baixa. Vamos dar uma olhadinha no primeiro tempo. O Lyon 0.5 e o Paris Saint-Germain também 0.5. Talvez aqui um primeiro tempo com menos de 2 cartões. 16h45 na Itália, jogo entre Inter de Milão e Lazio. A Inter de Milão, vice-líder, jogando contra a Lazio, que é a 8ª colocada. Puxando o race, a Inter de Milão em casa, 5 jogos, 5 vitórias. A Lazio fora, empatou 2, perdeu 2, ganhou 1. No histórico, vamos lá. A Inter de Milão ganhou 1, 2, 3 e tivemos aqui 2 empates. Geralmente jogos com 2 ou mais gols, tá bom? O que a gente tem aqui? Vamos lá. Para resultado, a Inter jogando em casa é favorita para vencer. Vitória da Inter de Milão. Pensando em gols, uma partida para pelo menos 2 gols. E o que eu gosto aqui também? Primeiro tempo, finalização e escanteio a favor da Inter de Milão. Mais de 4,5, mais de 5,5. Finalizações Inter de Milão no primeiro tempo e pelo menos um canto para Inter de Milão também no primeiro tempo. Fechou? Probabilidade aí na tela para Inter de Milão e Lazio. Jogo para 2 gols, 70%. Escanteios, Inter de Milão 7.5, Lazio 3.3, primeiro tempo, mais escanteios para Inter de Milão. E final do primeiro tempo, se o jogo tiver 0x0 ou a Inter de Milão perdendo na pressão, um canto no final do primeiro tempo. Cartões, Inter de Milão 1.4, Lazio 2.2, Juizão 2.7. 17 horas, Espanha, La Liga, jogo entre Celta de Vigo e Barcelona. Vamos lá. O Barça, vice-líder, jogando contra o 13º colocado. Puxando o race, Celta de Vigo em casa, dos 5 últimos jogos, não perdeu nenhuma partida. Ganhou 2, empatou 3. Mercado de gols muito forte. 2 gols por partida e ambas marcam, chama atenção. Barcelona fora, perdeu 2, ganhou 2, empatou outra. E mercado de gols também muito forte. 2 gols por jogo e ambas marcam. Vamos lá. Mesmo jogando fora de casa, eu acho que o Barcelona não perde. Barcelona empate anula, dupla hipótese Barcelona. E pré-live é jogo bom para gols. Pelo menos 2 gols na partida e um possível ambas marcam. Probabilidade aí na tela para Celta de Vigo e Barcelona. Jogo para 2 gols está batendo 100%. Sempre que bate 100% na tabela de probabilidade, eu deixo um alerta. Probabilidade alta não significa que vai acontecer. O 0x0 no futebol é normal, acontece, tá bom, galera? Então, assim, o jogo é bom para gols? É. Vão sair muitos gols? Não sei. Tá beleza? Que mais que a gente tem aqui? Gol no primeiro tempo,
80%, probabilidade alta aí para sair gol já no primeiro tempo. Escanteios, Celta de Vigo 6.1, Barça 5.6, as duas equipes com boas médias para escanteio. Cartões, Celta de Vigo 1.5, Barcelona 1.7. 17h30 em Portugal, jogo entre Benfica e Casa Pia. O Benfica vem na terceira colocação e vai enfrentar o 16º colocado dentro de zona de rebaixamento. O Benfica em casa é favoritaço. O problema é que a cotação é baixa. Talvez aqui, primeiro tempo, o Benfica na pressão, vitória do Benfica já no primeiro tempo e um handicap asiático -1 Benfica no primeiro tempo. E também, se chegar no final do primeiro tempo, o Benfica tá na pressão e o gol ainda não saiu, um escanteio no final do primeiro tempo. Fechou? 18h30, Campeonato Brasileiro, o Mengão, Flamengo recebendo o Santos. Vamos lá. Flamengo, vice-líder, brigando por título. O Santos luta para não cair. Negócio é o seguinte, Flamengo vai jogar no Maracanã, tecnicamente tem um elenco superior, e o Flamengo, se ele quiser ser campeão brasileiro, ele não pode nem pensar em perder ponto para o Santos. O Flamengo precisa ganhar. Então aqui não vou nem inventar. Vitória do Flamengo. O que eu gosto aqui também? Primeiro tempo. O Flamengo deve iniciar esse jogo com bastante pressão. Então, se o gol não sai, vão acontecer as finalizações e os escanteios a favor do Flamengo. Mais de 4,5, mais de 5,5. Finalizações Flamengo no primeiro tempo. Mais de 0, mais de 1 escanteio Flamengo no primeiro tempo. Tá beleza? 20h30 ainda no Brasileirão, o Fortaleza recebendo o Grêmio. Vamos lá. O Grêmio que vem na 14ª colocação e o Fortaleza é o vice-lanterna. O Fortaleza, se ele quiser sair de Z4, sair do rebaixamento, ele não pode nem pensar em perder essa partida. No mínimo um empate, tá beleza? Vamos dar uma olhadinha na Race. Em casa o Fortaleza ganhou 3, perdeu 2 e o Grêmio fora são 3 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória. Para resultado, dupla hipótese Fortaleza. Time, um outro dado que eu gosto aqui para Fortaleza e Grêmio são os escanteios, tá? O Fortaleza em casa, ele tem uma média alta, 7.1 cantos por partida. E o Grêmio jogando fora, 2.9, média baixa. E o Grêmio jogando fora, ele cede muitos escanteios, 7.7. Então aqui dá pra gente pensar num primeiro tempo com mais escanteios pro Fortaleza, tá beleza? Com relação aos cartões, Fortaleza 3.4, Grêmio 2.5, um cartão pelo menos para cada lado. 20h30 para fechar Campeonato Brasileiro, o Mirassol recebendo o Palmeiras. Palmeiras, líder da competição, jogando contra o 4º colocado. Negócio é o seguinte, o Mirassol em casa tem muita regularidade. É um time que praticamente não perde, tá? Dos 10 últimos jogos, olha, nenhuma derrota. E o Mirassol em casa é uma equipe que geralmente faz gols. O Palmeiras como visitante perdeu 3, ganhou 2. Jogos do Palmeiras também, geralmente partidas para gol. O que eu acho aqui? Vamos lá. Como o Verdão briga por título, eu acho que mesmo jogando fora de casa, contra a boa equipe do Mirassol, o Palmeiras não perde. Dupla hipótese Palmeiras. E pensando aqui em gols, uma partida para pelo menos 2 gols. Fechou? Probabilidade aqui para Mirassol e Palmeiras. Jogo para 2 gols, 85%. Gol no primeiro tempo, também 85%. Primeiro tempo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. Escanteios, Mirassol 6.3, Palmeiras 5.1. Cartões, Mirassol 1.6, Palmeiras 2.3, um cartão pelo menos para cada equipe. E vamos lá, como é que ficou o melhor palpite para esse domingão? Campeonato Brasileiro, Flamengo e Santos, vitória do Flamengo. Mirassol e Palmeiras, dupla hipótese Palmeiras. É isso. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora! Vamos lá, como é que ficou o palpitão para esse domingão? Raio Vallecano e Real Madrid. Real Madrid para vencer um dos tempos, uma das partes. AZ Alkmaar e PSV, jogo para mais de 1,5 gols. Manchester City e Liverpool, jogo para mais de 1,5 gols. Valência e Real Betis, dupla hipótese Real Betis. Corinthians e Ceará,
Corinthians empate anula, Cruzeiro e Fluminense, Cruzeiro empate anula, Paris Saint-Germain e Lyon, na verdade, Lyon e Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain empate anula, Inter de Milão e Lazio, vitória da Inter de Milão, Celta de Vigo e Barcelona, Barcelona para vencer um dos tempos, uma das partes. Esse é o palpitão aí pro domingão. Time, o vídeo tá acabando. Não esquece do like e do comentário para fortalecer. E amanhã a gente trazer tudo de novo. Quem tiver no celular, puder dar aquela hypada, também ajuda demais. Não menos importante, vou deixar no primeiro comentário fixado o nosso grupo gratuito. Chega junto, aproveita, é de graça e tem muita coisa boa. Forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!